Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal onde vamos continuar essa jornada do estudo da Palavra de Deus. Lembrando que no último vídeo a gente falou sobre Atos 1, capítulo 1, versículo 1. A gente deu um breve resumo, a gente falou sobre o autor, Lucas, a gente falou sobre Teófilo, a gente falou sobre relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lembrando que o capítulo 1 de Atos é a preparação dos discípulos para o derramamento do Espírito Santo, que está lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 13. E hoje nesse vídeo a gente vai estudar o versículo 2. Então, se você não me conhece, meu nome é Giovanni Marques e você está no Guia do Discípulo. Então, vamos para a aula de hoje, para o vídeo de hoje. Atos dos Apóstolos 1, versículo 2. Até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. O que nós podemos extrair desse versículo para que a gente possa dar uma analisada um pouquinho mais profunda. São 4 coisas, Até o dia que foi levado às alturas, também depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito, e também aos apóstolos que tinha escolhido. Então praticamente é o versículo inteiro que a gente vai dar uma analisada um pouquinho mais profundo. Primeiro tópico, elevado às alturas. O que significa isso? Significa a ascensão de Jesus, significa quando Jesus subiu aos céus. É interessante que o início de Atos é um relato do final de Lucas. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 51, está escrito assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, essa questão aqui do elevado às alturas é a mesma narrativa do final de Lucas, é a ascensão de Jesus. Já matamos essa charada. Depois de haver dado mandamentos, o que significa isso? Jesus, durante 3 anos, ensinou os discípulos as coisas sobre o reino de Deus. Praticamente, os seus seguidores desfrutaram de uma faculdade de práticas e teorias com o próprio Filho de Deus. Agora, no término do seu ministério, ainda estando fisicamente com eles, finaliza dando mandamentos, deixando seus ensinamentos como a conduta para toda a vida que os discípulos iriam ter pela frente. O professor foi embora, mas não deixou seus alunos a ver navios. Ao contrário, deixou leis, mandamentos, para que seus amigos pudessem viver uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus foi um exemplo de professor. E também, no contexto aqui desse versículo, no contexto tanto final de Lucas e tanto como início de Atos, Jesus tinha dado mandamentos para os discípulos, ele deixou uma ordem para que os discípulos aguardassem o derramamento do Espírito lá em Pentecoste, Ele deu uma ordem para os discípulos não se afastarem de Jerusalém. Então essa é uma outra perspectiva, é um outro panorâmico dessa questão do deixou mandamentos, Vamos ver o próximo tópico. O próximo tópico é por meio do Espírito Santo. Durante os 3 anos que Jesus esteve com os discípulos, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi dirigido pelo Espírito Santo, ele foi capacitado pelo Espírito Santo a partir do batismo de João. O Espírito Santo fez parte de todas as palavras que Jesus falou, de tudo aquilo que Jesus fez, de todos os milagres que Jesus fez. Então, em Atos dos Apóstolos também o Espírito Santo vai fazer parte da igreja, agora por meio dos apóstolos, agora por meio dos discípulos. Ele vai continuar não apenas realizando os sinais e prodígios e os milagres por meio dos apóstolos, mas ele também vai direcionar os discípulos, ele vai dar direções, ele vai dar caminhos para os discípulos, ele vai impedir várias vezes os apóstolos, os líderes, de seguirem aquele caminho. Ele vai dar sabedoria e entendimento, ele vai continuar atuando na vida da igreja, ali na igreja de Atos e também em todas as eras, Até nos dias de hoje, o Espírito Santo tem guiado a igreja e todos os seguidores de Jesus. Então eu acredito que seja isso, por meio do Espírito Santo. Inclusive, Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque realmente
a gente vai perceber que o Espírito Santo guiou eles o tempo todo, né? Vamos para o próximo tópico, apóstolos que tinha escolhido. A gente pode lembrar de um fato lá em Lucas, capítulo 6, do 12 ao 13, onde Jesus passou a noite inteira orando para escolher os homens, os discípulos com que ele confiaria a difícil tarefa de continuar seu ministério, né, gente? Com a pregação do evangelho até os confins da terra, por consequência, os mesmos iriam ser perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Jesus, interessante pensar nisso, Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, ele teve que separar uma noite inteira para orar para a escolha dos discípulos. É uma escolha muito séria, porque as pessoas, os homens que Jesus ia escolher, eles iam ser usados para a instituição da igreja do Senhor, para a construção da igreja do Senhor, para a pregação do evangelho, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, era uma decisão muito importante que Jesus ia fazer. Mas o interessante é que ele não escolheu os líderes, né, os líderes religiosos daquele tempo, os rabinos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Ele escolheu Pedro, ele escolheu pessoas fracas na fé, pessoas rebeldes, pessoas que não tinham um entendimento profundo das escrituras, não tinham passado pelas escolas rabínicas da época, né? Então, Deus abençoe e até os próximos vídeos.